quando a gente começa a olhar essa questão de sair de um executor para entrar na agenda da liderança, de fato como consultor de performance, a gente tem aqui uma questão primeira muito importante, que hoje boa parte das áreas de treinamento e desenvolvimento tem sido um grande distribuidor de conteúdo, e hoje a gente tem clareza quanto que a IA é capaz de fazer isso com uma melhor qualidade, sem falar aquela famosa expressão da pastelaria, né? Quando a gente só está retirando pedidos, e aí com isso, obviamente, acaba entrando num olhar de serviço como um profissional que organiza planilha, envia certificado, agenda treinamento, envia pesquisa de NPS. Então aqui a gente tem uma situação muito importante de quanto aqui a gente está nessa esfera só como executor, e o que a gente quer ir é para um outro espaço para esse consultor de performance. E aí o que de fato o mercado hoje precisa não são mais esses profissionais de educação, e nem diria que essa atuação aqui seria uma atuação de um profissional de educação, mas sim um processo aqui simplesmente de execução. Então o que a gente precisa? Sair desse caminho, sair desse processo só de executor e entrar aqui de fato na ideia de serem profissionais de performance. Eu acho que é isso que é o grande salto quando a gente olha esse novo paradigma, é deixar de ser esse executor para passar para sermos os profissionais de performance. E aí é entender, assim, de fato, quem é esse consultor de performance. E a ideia é, esse consultor de performance, ele é a pessoa que entende o negócio, ele fala a língua do gestor, ele mostra como desenvolver as pessoas, ele não simplesmente executa o que pede, que é a ideia que a gente sempre brinca da pastelaria. Ele constrói junto. Eu acho que isso é a grande questão importante, é entender o negócio, é falar a língua do gestor, é entender o que o gestor está buscando, está olhando, e entender e ter as competências aqui, e entender como que a gente consegue desenvolver as pessoas para gerar resultado. Novamente, para a gente não entrar naquela situação simplesmente da sucata. Gastamos tempo, dinheiro, e não houve uma mudança de comportamento que gerou resultado. Então aqui a gente tem que olhar esse nosso papel enquanto consultor de performance. E aí a gente falou um pouco na introdução, que a gente tem a mandala das habilidades, que é a mandala do que esse consultor de performance precisa dominar. Então, acho que o primeiro passo aqui dessa mandala é a consultoria. É como que esse consultor consegue resolver problemas do negócio através dos dados, da importância dos dados para que ele possa ter fundamentação para resolver problemas e atuar de fato como um consultor. Acho que a segunda ponto aqui é a da interlocução. É olhar o nosso papel, a influência e a negociação em relação às ações de desenvolvimento, a como ele impacta, o que de fato fazer, o que de fato é a raiz do problema que nós estamos olhando. Então aqui nós temos as duas primeiras competências dessa mandala. A terceira aqui é a gestão da mudança, e o nosso papel enquanto consultor de performance é guiar as pessoas através desse processo da transformação, que é sair de fato de uma área ali de conforto para uma área de resultado. E a quarta etapa aqui que nós temos é o letramento digital, é olhar para ferramentas e dados, é entender a importância disso nesse contexto, nesse momento que nós estamos. Obviamente, a gente fala muito da questão da inteligência artificial, mas nós temos muitas outras coisas que a gente pode atuar, desde para a gente poder resolver aquelas questões básicas do executor, que é planilha e mandar agenda, como que a gente consegue automatizar esses fluxos todos, mas olhar isso de forma inteligente e entender isso aqui como um potencializador da nossa ação. Mas aí a gente vai avançar mais um pouquinho e falar de cada uma dessas etapas aqui da mandala. Então, a ideia é, de fato, como que a gente consegue combinar essas competências, de fato, no momento certo. E isso é o que gera, que nos transforma nesse consultor de performance que é relevante para a companhia e que está dentro da agenda da liderança. E aí a primeira habilidade que a gente precisa olhar com mais calma aqui é a consultoria e o aconselhamento, que é aquela primeira habilidade em que a gente olha da importância dos dados para essa transformação. E aí a gente tem essa mudança, né, do executor para o consultor. Quando a gente está olhando, acho que uma primeira coisa que a gente precisa parar de fazer, simplesmente, a primeira coisa é parar de entregar cursos. Eu acho que aqui é um desafio que a gente sabe que, em geral, a rotina de alguém que está na área de treinamento é produção de treinamentos, workshop, organização, mas o quanto isso ainda num processo simplesmente de uma esteira de produção, quase num modelo ali industrial, Fordino, que a gente só vai produzindo e que, de fato, a gente não tem clareza do qual que é a transformação que esses treinamentos estão gerando, então o quanto que a gente acompanha a transferência de aprendizagem e o quanto de fato a gente está gerando treinamentos que estão olhando para a causa raiz, de fato o problema para ser resolvido, entendendo obviamente aquela ideia principal e básica
que nem todo o treinamento não resolve tudo. A gente está olhando o treinamento para pensar em termos de desenvolvimento de conhecimento e habilidades. Aí a gente tem outras coisas que precisam ser resolvidas de outras estratégias, e o consultor de performance também tem esse papel de deixar isso claro de qual é o papel do treinamento dentro desse processo. E aí, obviamente, é isso. A gente para simplesmente de entregar cursos e começa a resolver problemas, porque a gente está buscando olhar na raiz das causas, olhar de fato o que está por detrás para entender o que é aquela baixa performance, o que é aquele turnover, para entender o que a gente consegue de fato impactar, olhando para o que o treinamento tem a capacidade de resolver. Estudar um negócio. Aqui a gente tem uma questão muito fundamental, o quanto a gente tem clareza sobre o planejamento estratégico da companhia e, a partir do planejamento estratégico, buscar soluções de aprendizagem que estão alinhadas e que gerem e consigam desenvolver os colaboradores para esse planejamento estratégico. E, obviamente, a gente só consegue isso entendendo o negócio, entendendo profundamente como que funciona o negócio, para onde o negócio está caminhando. Então, isso é fundamental. Entender as dores. Então, veja como a gente está aprofundando nessa discussão. Para de entregar cursos, começa a resolver problemas, começa a estudar um negócio, e aí consigo entender de fato os problemas e consigo oferecer soluções com dados. É isso, a partir desse processo de investigação, de um profundo briefing aqui, que a gente vai além simplesmente do pedir aqui da área, pedir o que eles desejam em treinamento, porque eles entendem que é o problema, é como que a gente consegue, com base nesse caminho todo, oferecer soluções com base em dados. E aí a ideia de fato é isso, assim, você deixa de ser um executante e passa a ser ouvido. Por quê? Porque você deixa simplesmente de tirar pedidos e começa a criar oportunidades de aprendizagem que são estratégicas para o negócio e que geram resultados significativos. Quando aqui a gente avança para olhar para a segunda habilidade, é uma habilidade fundamental, que é a habilidade de influência e negociação. Porque, obviamente, quando a gente está falando de entender as raízes do problema, entender o negócio e gerar essas oportunidades de aprendizado, a gente precisa desenvolver uma habilidade importante, que é essa habilidade de interlocução. Outro que a gente consegue e é capaz de conversar com a liderança e entender para onde a empresa está indo, qual o caminho e se antecipar o que ela precisa. Justamente que a área de treinamento deixe de ser uma área reativa e comece a propor soluções de aprendizagem, pensando, olhando o planejamento estratégico, as necessidades da companhia, olhando performance, e aí a gente cria oportunidade. E aí a ideia é que um bom consultor de performance, normalmente a gente sempre fala, não tira pedido, ele cria oportunidades de aprendizagem alinhadas com a estratégia da companhia. Então, quando nós estamos falando esse caminho, então veja como faz sentido esse processo da construção. Obviamente, nem sempre essa conversa com a liderança é uma conversa tão fácil, justamente porque existem alguns vieses sobre treinamento, sobre o papel da educação de quanto resolve tudo ali do treinamento, ou experiências de que as pessoas saíram horas do seu trabalho e por olhar aquele modelo de tirar pedido e entregar curso, a gente não consegue às vezes demonstrar o resultado que foi gerado a partir desses treinamentos, o impacto da hora, a perdida desse colaborador. Então, que é importante esse desenvolvimento dessa interlocução, de criar essa linguagem com a liderança, entendendo aqui o que eles precisam de necessidade, conectando isso e criando essas oportunidades de aprendizagem. Isso a gente está falando aqui em Exorais da segunda habilidade. Quando nós estamos falando da terceira habilidade, aqui a gente está falando da gestão da mudança. E quando a gente está olhando a gestão da mudança, ela é importantíssima, porque justamente aqui a gente tem uma questão fundamental que a gente sabe que a dor da mudança ela é inevitável, mas aí é que entra o papel desse consultor de performance, consegue de fato entender o que dói de verdade, aonde que é a raiz do problema, e a ideia é entender o que não está funcionando mais e quanto insistir nesse processo de fazer mesmo aprofunda esse problema e aprofunda a dor, e o quanto esse papel desse consultor é justamente conduzir as pessoas, ajudar a companhia, ajudar as áreas a atravessar essa área de dor, de sair de fato dessa zona do conforto para uma zona do resultado. E aí é trazer quais são os papéis da liderança dentro desse processo, dos diversos stakeholders envolvidos, como que a gente consegue fazer um processo de gestão da mudança
para que a gente consiga sair de fato desse processo, dessa zona do conforto para uma zona do resultado. E aí o quanto é importante que a gente domine e tenha conhecimento profundo sobre gestão da mudança, para que a gente consiga exercer esse nosso papel enquanto consultor. E aqui, olhando para a quarta e última competência dentro dessa mandala, a gente fala sobre letramento digital. E aqui a gente tem, vivemos num mundo aqui, num contexto cada vez mais forte e poderoso da IA, mas a gente precisa saber que a IA não é tudo. Eu acho que a inteligência artificial ela é importante, mas ela não substitui o consultor de performance. Ela amplifica o que esse consultor de performance tem feito, ajudando a automatizar processos, gerar novos insights, análise de dados. Então a gente tem a IA como um copiloto. Eu gosto muito da expressão da Microsoft quando ela traz a ideia do copilot de ser um copiloto, porque ele realmente olha para a IA dentro desse processo de atuação como um copiloto para esse consultor de performance aumentar a sua qualidade da sua entrega, aumentar a velocidade da sua entrega, mas principalmente a competência do que está sendo feito. E aí é importante esse letramento digital, é conhecer as IAs, e a gente sabe hoje, cada dia surge uma diferente, que faz coisas diferentes, mas é importante a gente estar acompanhando, entendendo aqui esse letramento digital, desenvolvendo essas competências digitais fundamentais que nos ajudam a impulsionar a qualidade do nosso trabalho. Porque, de fato, saber escolher as ferramentas certas é extremamente importante, e conectado com isso é a ideia de usar dados para gerar impacto real na organização. Então, isso que é importante quando a gente está olhando aqui para o nosso papel enquanto consultor de performance, que não somos especialistas em tecnologia, mas precisamos conseguir ter esse letramento digital, sendo capaz de escolher as ferramentas certas e usar os dados para gerar impacto real na organização. Então, acho que é como que a gente conecta isso e usa a tecnologia para sair desse papel mais operacional e avançar cada vez mais para esse processo estratégico. E aí, resgatando aqui a mandala aqui das competências que a gente passou, a gente em outros vídeos vai se aprofundar ainda mais em cada uma delas, a ideia da consultoria, resolver problemas com dados, a interlocução, influência e negociação, a gestão da mudança, que é como a gente consegue guiar a mudança através da transformação, então fazer esse processo de gestão da transformação, e a ideia do desenvolvimento do letramento digital, que é a ideia das ferramentas e dados, é se aprofundar nas ferramentas e entender como que os dados conseguem gerar informações relevantes para o negócio. E aí, como que a gente está combinando isso para, de fato, se transformar em um parceiro do negócio, ser capaz de ser um articulador estratégico e colocar a aprendizagem na agenda da empresa, conectando inovação, sustentabilidade e cultura, e a cultura de dados. Então a gente tem aqui um dado extremamente importante desse articulador, que a gente sempre tem um grande desafio, e empresas que são mais hierárquicas, às vezes isso tem um peso maior, e às vezes dependendo da estrutura da área de treinamento, de uma universidade corporativa, aqui a gente precisa desenvolver uma coragem de dizer não, que é questionar os pedidos, criar soluções, olhar para aqui uma ideia da corresponsabilidade pelo resultado, não apenas pela execução. Então, quanto que a gente desenvolve essa habilidade e essa capacidade de dizer não, criando essa outra competência na negociação, interlocução, entender profundamente do negócio para fundamental, ter fundamentação quando a gente diz não, então é ter dados, ter histórico, entender do negócio para que esse não faça sentido. E não é um não pelo não, é um não gerando espaço para olhar e co-criar novas soluções. É um não que ele vai dizer que a gente precisa, na verdade, é entender mais o que está acontecendo para, de fato, criar uma solução que atenda à necessidade que está por detrás desse pedido. É um não que abre espaço um processo de investigação, de compreensão, de empatia. Então aqui tem um espaço extremamente importante. E aqui a gente precisa ter clareza também que é o foco no impacto. O T&D precisa, a área de educação corporativa, universidade corporativa, precisa deixar de ser custo e passar a ser investimento. É trabalhar não apenas com conteúdo, ou com workshop, ou com uma formação, e entender que aí o ciclo se encerra dentro desse processo. A gente desenha a solução de aprendizagem, aplica e acabou. É como que a gente consegue acompanhar esse impacto. E aí a gente tem muitas metodologias que têm sido muito importantes dentro do mercado, que muitas pessoas falam, não todo mundo conhece, mas eu gosto muito, por exemplo, do 6D. Mas é legal isso, como que a gente está vendo o impacto dessas soluções de aprendizagem, quanto que a gente está acompanhando a transferência de aprendizagem. Então é importante que a gente consiga olhar
para o impacto do que a gente está propondo, que de fato o que a gente está querendo é melhorar a performance, com mudança de comportamento e gerar impacto dentro da companhia. Por isso que aqui quando a gente está falando dessa a mandala, e ela é extremamente fundamental para que você consiga transformar sua carreira, transformar sua área de atuação, deixar de ser um executor e passar para ser um consultor, e quanto isso te impacta na sua carreira. E isso é fundamental quando a gente quer esse desenvolvimento e pensar numa área de treinamento e desenvolvimento, simplesmente além da pastelaria, além dos pedidos, além de simplesmente agendar sala, mandar convite. Então a gente precisa entender nosso papel também, assumir nosso papel como consultor de performance. Bacana? Então aqui acho que um pouquinho a trazer essa ideia da mandala e pedir para vocês se inscreverem no canal e compartilhar com os colegas, tá bom? Valeu, obrigado.